Com certeza. O Ricardo Patá, presidente da Central Sindical União Geral dos Trabalhadores e membro da equipe de transição do governo Lula na questão de trabalho e previdência, sugeriu que os relatórios do Grupo de Altos Estudos do Trabalho, o GAET, sejam colocados em um tambor e incendiados. O GAET foi criado em 2019 pelo governo de Bolsonaro para discutir uma nova reforma trabalhista e sindical. A ideia de Patá, segundo a Folha de São Paulo, é simbolizar o renascimento das pautas trabalhistas e o surgimento de um neossindicalismo. Bom, o último governo que nós vimos colocar papel num tambor e tocar fogo, a gente viu na década lá de 30, 40 na Alemanha, e o renascimento do sindicalismo e das leis, né, da consolidação de leis do trabalho, a gente viu na mesma época na Itália. O movimento sindical promete voltar com força ano que vem, Nelson? Vem sem dó nem piedade? A gente teve um grande avanço na última reforma trabalhista, Pavinato, que foi a retirada da obrigação da contribuição sindical. Isso, inclusive, respeitando o que já previa a Constituição, que é o princípio da livre... É só um detalhe, meu amigo. Que é o princípio da livre... Que é a Constituição. Que é o princípio da livre associação, em que as pessoas precisam ter liberdade de se associar e de não se associar a qualquer tipo de sindicato. Agora, aparentemente, há uma tendência de que seja retomada a contribuição sindical, inclusive com outro nome e com valores, inclusive, maiores. Essa reforma trabalhista que pretende... É para compensar o tempo, né? Exato. Você vai compensar esse tempo que vocês ficaram sem afanar o dinheiro do trabalhador. Essa reforma trabalhista que ele pretende colocar no tambor e queimar não é a reforma trabalhista vigente, a que foi aprovada no governo Michel Temer. É um projeto de uma nova reforma trabalhista, na verdade, de ajustes à própria reforma trabalhista, agora que estava em estudo durante o governo Bolsonaro, porque, de fato, a reforma, como ela foi posta, ela precisa de muitos ajustes. Questões de inconstitucionalidade com relação à ausência de benefício da gratuidade processual, por exemplo, na condenação por sucumbência. Então, o empregado, ele tinha que pagar os honorários do advogado da empresa, caso ele perdesse qualquer tipo de hora extra, qualquer detalhe. São inconstitucionalidades. Uma inconstitucionalidade muito grande também, que depois veio a ser declarada na reforma do Temer, foi de que o valor do dano moral do empregado, ele precisa ser fixado de acordo com o salário. Significa que a moral do empregado de um salário mínimo é menor que vale menos do que a do executivo, por exemplo. Então, sim, a reforma precisa de alguns ajustes muito importantes, mas voltar ao status anterior seria um retrocesso gigantesco, principalmente se nós tivermos novamente ofendido o direito da livre associação e, de novo, esses sindicatos que não servem a defender os direitos dos trabalhadores, mas servem a fazer política e a colocar dinheiro no bolso de líderes sindicais, de novo, tirando dinheiro do trabalhador. Mentira. Vamos fazer eu não acredito nisso que o Nelson falou. É verdade isso? Eu acho que sim, cara. Eu acredito nele. O sindicato não defende o trabalhador, ele faz política, Tomé. Vamos fazer uma reflexão vamos refletir sobre as nossas leis trabalhistas. Imagina o seguinte, você que está em casa, imagina que você tem um salário de R$2.000. Você vai custar para a tua empresa entre R$4.000 e R$5.000. É o que o dono dessa empresa vai pagar. Se eventualmente, em vez de você receber R$2.000, você não tivesse as leis trabalhistas e recebesse R$5.000 no seu bolso, e você pudesse escolher... A gente sabe que o empregado vai dar, o empregador vai dar 3. Se você pudesse escolher... Ele vai economizar. É o conceito da conversa que é importante. Se você pudesse escolher a sua previdência privada, você concorda que ganhando mais, você vai consumir mais, você vai mais no supermercado, você vai poder viajar, você vai poder comprar um bem de consumo. Quando você faz isso, a indústria fabrica mais, o distribuidor distribui mais, os comerciantes vendem mais. Com isso se gera mais empregos e com isso se geram mais impostos. Olha só, quando você tem mais emprego e você tem mais procura por trabalhadores do que oferta de trabalhadores, o que acontece com o valor do salário?
ele sobe. E é assim que a economia gira. Isso é o princípio básico de você ter um país que olhe para frente, que possa crescer, que são países que a gente admira tanto, como, por exemplo, os Estados Unidos. Todos querem trabalhar nos Estados Unidos. E lá não há leis trabalhistas como aqui no Brasil. Eu não estou defendendo que não haja lei. E claro, muita gente que ganha um salário melhor empreende. Claro que, não tem a dúvida. Que gera mais emprego. Claro que devem haver leis trabalhistas, mas as leis não podem ser uma forma de poder dificultar a contratação dos colaboradores e de tirar dinheiro do bolso do trabalhador para coisas que ele não vê, para coisas que não retornam para ele. Então é muito complexo, essa discussão é uma discussão ampla e a gente percebe que países que têm leis trabalhistas muito rígidas, inclusive como eram as nossas leis até pouco tempo atrás, onde nós tínhamos mais ações trabalhistas no Brasil do que no mundo somado. Independente se o empregador, né, de quem dá o trabalho, cometeu algum tipo de problema, algum tipo de crime, desrespeitou, se entrava com uma ação trabalhista, porque essa pessoa sabia que ela ia ter um retorno. Exato. Isso está errado, isso é um atraso de vida. A demanda da Justiça do Trabalho caiu em 50%. Olha aí. Mas é claro, e como você entra com uma ação contra o teu patrão, e você não tem nenhum tipo, né, de algo que possa acontecer a você, caso você esteja de maneira equivocada. Quer dizer, você cria uma situação, entra com uma ação num valor exorbitante, que não faz sentido perante o salário que você ganha, né, colocando várias penduricalhos ali que a lei, entre aspas, pode ter. Aí aquele trabalhador, ele tem o gasto com o advogado, o patrão tem um gasto exorbitante com o advogado, e quem paga a conta de tudo isso? Você pode ter aqueles advogados, né, que adoram esse tipo de coisa, quem né, tem que pagar a conta sindicatos ali. E aí, você tá bem? Você foi bem tratado aí? O que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? Mas aí eu preciso fazer você uma defesa. Quer ficar milionário? Mas aí eu preciso fazer uma defesa, Rodolfo, porque a maioria dos advogados não são. Tem muita gente. Mas tem muita gente, por exemplo, pelo que eu vi. Mas daí tem muita gente pedindo intervenção militar e aí é exceção, assim como nesse caso. Mas você quer fazer alguma consideração? As pessoas que estão pedindo intervenção militar não sabem nem o que pedem. Advogados na porta de sindicais, eles querem roubar o dinheiro do cara que tá lá. Nanda, você quer fazer alguma consideração sobre... Para de ser classista. Eu tô irritado com a AB, que não tá ajudando a democracia. Te revela, não faça isso. Algum comentário, Olha, Nanda? eu sou graduanda em Direito e sou contra também os direitos trabalhistas. Eu acho assim que, por exemplo, essa galera aí, os socialistas, mainstream, eles gostam muito de usar os países nórdicos como exemplo, né? Ah, lá é socialismo e tal. Se você pega a Dinamarca, lá não tem nem CLT, por exemplo, entendeu? Então esse negócio de imposto sindical é absurdo, é nada a ver. Tem a filósofa, né, a Ayn Rand, lá, russa, que fugiu do comunismo para vir aqui para o capitalismo. Ela dizia que a menor minoria é o indivíduo. Então, se a liberdade do indivíduo não for respeitada, então, depois essa galera vem falar de minoria, não faz sentido nenhum. Então, assim, basicamente a gente vive, a gente tem essa visão. Assim, o povo brasileiro tem essa visão do Estado paternalista, que tem que estar ali toda hora colocando a mãozinha em tudo, né? E isso abre precedente, com certeza, para o patrimonialismo. E aí a gente pode até perceber isso dentro do livro Raízes do Brasil, que é basicamente a corrupção que come solta no Brasil, principalmente dentro dos sindicatos. Só de corrupção no Brasil a gente tem mais ou menos, de acordo com o Ministério Público Federal, 200 bilhões por ano. Então assim, gente, é um absurdo o imposto sindical. É o tipo de campanha que é feito para o pobre. Vamos lembrar de uma coisa aqui, cara, tá bom? Lá na época do governo do PT, quando não podia mais se repetir nas escolas e todo mundo agora estava cursando uma faculdade, o que a gente teve depois disso, um resultado, foi um monte de analfabetos funcionais. Pessoas que conseguem ler, mas não conseguem entender o que está escrito ali. Então, livros fabulosos assim é sensacional. Só que isso aqui fala direto com o povo pobre, que vai trabalhar 3 meses num supermercado, numa loja, e vai se sentir ferido porque chegou atrasado e vai ser mandado embora. Sabe o que essa pessoa vai fazer? Ele vai lá no sindical, no sindical, tá certo? Vai lá nessas esferas aqui procurar o direito dele, gastar dinheiro com advogado, colocar o patrão no pau, né? E vai atravancar toda a cadeia de produção, emprego, vai gerar mais custo, vai impedir pessoas que querem empreender. É um movimento de manobra feita para o pobre. E ele gosta disso. Por quê? Porque ele quer ser do sindical. É feita para o pobre para mantê-lo pobre. Exatamente. Né? Não é para beneficiar. Essa é a chave do raciocínio.